Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Espiritualidade e Consciência com Angélica Grace. Vamos conversar hoje sobre obsessão, obsessão individual e obsessão coletiva. Nós viemos até então, conversando sobre o verdadeiro despertar da consciência, sobre consciência da imortalidade da alma, autoconhecimento que está sempre, dentro de todos os assuntos que a gente aborda, porque é indispensável o autoconhecimento, Conversamos sobre intuição e outras coisas, o amor como uma forma de viver, sobre a fraternidade, E aí, como o autoconhecimento está dentro de todos esses assuntos e como a gente quer verdadeiramente despertar a consciência, como abordamos nos vídeos anteriores, É importante que a gente também conheça um pouco sobre os processos obsessivos. Por quê? Porque nós somos influenciados, constantemente, com frequência, somos influenciados. Então, a gente precisa, da mesma forma, que a gente precisa estar sempre, diariamente, praticando o autoconhecimento, a gente precisa também ter conhecimento sobre essas influências para a gente saber discernir sobre o que é nosso, o que não é nosso, se estamos sendo influenciados, se não estamos sendo influenciados, tá certo? Então vamos. O que é, obsessão? Vamos do comecinho. O que é uma obsessão espiritual? Segundo o conceito de Kardec, é a influência de um espírito sobre outro, uma influência perniciosa e constante, certo? Pois bem, como que acontecem então essas obsessões, essas influências? Nós temos 4 formas, explicadas lá também no livro dos médiuns. 4 formas. A obsessão vai acontecer entre desencarnados, parece estranho, mas acontece, certo? De um espírito desencarnado para outro espírito desencarnado, certo? Aquela que a gente conhece mais entre um desencarnado e um encarnado, ou seja, alguém que está do lado de lá, obsediando alguém que está do lado de cá, tá certo? O contrário, entre o encarnado para o desencarnado também acontece, certo? E entre encarnados, ou seja, nós aqui podemos obsediarmos uns aos outros, E olha como a gente às vezes nem tem noção de quanto isso acontece, e até mesmo a gente pode estar fazendo isso, certo? Porque uma vez que se trata de uma influência frequente, nós podemos estar exercendo essa influência de uma forma perniciosa, de uma forma negativa. Até falamos um dos vídeos da espiritualidade tóxica, Que a gente cobra muito das pessoas, Principalmente aqueles que estão mais próximos, os parentes, filhos, amigos muito próximos, Que despertem a sua consciência como nós acreditamos que nós despertamos. E aí a gente, sem perceber, está exercendo uma influência negativa, com uma cobrança, com uma exigência que aquela pessoa venha a ser como nós, E então a gente precisa ter um pouquinho de conhecimento dessas coisas, tá certo? E aí o que é que causa, essas obsessões? Gente, são as nossas limitações morais, Não se fala de uma moral religiosa, de uma moral de que você tem que ser bonzinho, você tem que ser isso e aquilo. Fala-se, quando nos falta o sentimento da compaixão, da fraternidade, o sentimento do amor ao próximo, da reciprocidade, as virtudes do espírito. Então, quando nós estamos fragilizados nessas virtudes, nós estamos abrindo, a guarda, abrindo a oportunidade para que as influências negativas aconteçam, certo? Então, um espírito bom, um espírito da luz, gente, nunca vai causar uma obsessão, certo? A obsessão sempre é de espíritos negativos. E aí, quais são os graus dessa obsessão?
também Allan Kardec vai trazer, né, para a gente, mas assim, uma forma didática apenas de distribuir nesses graus de obsessão, para que a gente possa ter um norte dessa autoobservação, tá certo? Que é a obsessão simples, que de simples, né, a gente fala simples justamente porque é só para diferenciar um pouco das outras, mas toda obsessão, né, ela de simples, ela não tem nada. Por quê? Porque a intenção do espírito obsessor é criar uma dependência, né, daquele obsidiado em relação a ele, certo? Então, uma dominação daquela mente. Então, mesmo usando esse termo simples, há essa intenção de uma dominação. E então, a obsessão simples, que vai acontecer com muito mais frequência, né? E aí o grau vai aumentando e temos a obsessão por fascinação, que já tem uma dominação psíquica muito mais acentuada, certo? É quando aquela pessoa que está sendo obsediada, ela começa a ficar cega, ela começa a não enxergar, né, mais nada que possa lhe esclarecer, entendeu? Que possa estar além daquilo que ela acredita. E, inclusive, uma das táticas dos espíritos, né, obsessores, neste grau de fascinação, é afastar, né, a sua vítima entre aspas, né, gente, porque não tem vítima, certo? É afastar a sua vítima de pessoas que possam trazer um esclarecimento, justamente para que deixe a pessoa cega, né? E a pessoa acredite somente naquilo que ela já está acreditando e ela vive por aquilo. E aí vamos encontrar, então, subindo mais um nível, a subjugação, que é quando a pessoa que está sendo obsidiada, ela já está totalmente subjugada, ou seja, totalmente dominada, certo? Por esses espíritos obsessores. E neste caso, é tão perigoso, gente, tão perigoso que pode se tornar irreversível. Na maioria das vezes é irreversível, tá? Por quê? Porque vai precisar de mais algumas outras existências para que se desvincule, né, espírito obsessor desta pessoa. Por quê? Porque a simbiose já é tal, entendeu? Que não tem como causar uma separação disso, porque estamos diante de uma psique que está totalmente dominada e não há aberturas nenhuma para uma aproximação de um esclarecimento. Na fascinação, pode haver ainda, né, essas aberturas, frechas de lucidez, onde a pessoa, ela mesma pode refletir assim, será que fulano não está certo não, quando tenta me alertar de tal coisa? Então, são momentozinhos de lucidez, que nesse momentozinho, se a pessoa aproveita esse momento da lucidez, né, para estudar, para ir se conhecer, para ir a fundo dentro desse processo, né, ela se desvincular dessa fascinação, entendeu? Então, ela se desenvolver e então se afastar desse espírito obsessor. Ou melhor, né, gente, espíritos obsessores, porque nunca se trata de um ser só em cima de outra pessoa, tá? Normalmente eles estão em grupos, é sempre mais de um. E aí, nós não vamos abordar agora os motivos, as intenções das obsessões, que são diversas, como vingança por causa de vidas passadas, né, e outras coisas, porque seria um estudo mais sistematizado, e aí também não teria como a gente fazer isso agora, tá bom? Então, nós queríamos trazer, né, de primeira linha, essa reflexão sobre o que é uma obsessão, para que a gente possa continuarmos, né, nessa autoobservação, nesse autoconhecimento e buscar em nós, né, até onde estamos sendo influenciados negativamente ou até onde estamos sendo obsidiados. Isso porque há uma diferença entre ser influenciado
e um processo de obsessão, tá? Porque a influência espiritual, ela acontece a todo momento, a todo instante. Tanto é que no Livro dos Espíritos tem uma questão que Allan Kardec levanta que diz assim: os espíritos influenciam em nossas vidas? E a resposta foi: tanto é que de ordinário são eles que vos dirigem. Olha a seriedade dessa resposta. Influenciam, tanto que de ordinário são eles que vos dirigem, né? Então, se a gente não pratica o autoconhecimento, nós estaremos sendo dirigidos, sabe lá por quem. E então veja como é muito importante, né, que a gente tenha esse discernimento, né, que a gente tenha o conhecimento sobre esses processos de influência e de obsessão. E aí a influência, quando a gente não conhece, quando a gente não busca compreender e não busca se conhecer, vai se passando para um grau de obsessão, tá certo? Por quê? Porque aquele espírito que estava apenas influenciando encontra ali um parceiro, né, de jornada no mesmo intento que ele tem. E então vai se dando esse estreitamento de laços, tá? Até que se chega num grau de subjugação, quando já há essa simbiose. E aí fica muito difícil de haver essa separação, que como a gente tinha dito, né, não há essas flechazinhas de luz da consciência para que haja algum esclarecimento, certo, gente? E olha, para a gente ter uma ideia, né, de como essas influências acontecem, porque às vezes a pessoa diz assim: poxa, que se de ordinário são eles que nos dirigem, né, como é que isso vai acontecer, gente? Estima-se, certo? Olha, nós estamos entre encarnados, né, aqui no planeta, né, quase 8 bilhões de habitantes, certo? Estima-se, dentro da literatura espírita, né, que há 4 vezes mais, né, o número de habitantes no mundo invisível, ou seja, 4 vezes 8 é 32, então você coloca aí cerca de 32 ou até 35 milhões de espíritos desencarnados habitando o planeta, aqui dividindo o mesmo espaço com a gente. E então nós estamos nesse mar de energia, certo? Onde essas consciências encarnadas e desencarnadas, né, estão ali dividindo o mesmo espaço, então estão ali se encontrando e trocando informações energéticas, certo? Então estamos sendo influenciados o tempo todo. Então precisamos praticar o autoconhecimento, precisamos trabalhar as nossas virtudes, né? Precisamos desenvolver o amor próprio, porque quando a gente trabalha o amor próprio, desenvolve o amor próprio, e então a gente passa a ter mais qualidade de vida. Por quê? Porque vamos ter mais qualidade de sentimentos e de emoções, porque seremos mais seletivos nas nossas companhias, nos conteúdos que a gente busca, né, para ler, para assistir. Nós vamos fazendo escolhas de vida mais consciente, dando um propósito, né, existencial mais elevado às nossas vidas, né? E então é isso que acontece. Então, estamos sendo influenciados o tempo todo. Olha, eu vou até contar um caso agora que eu lembrei para vocês. Isso já faz em torno de uns 15 anos aproximadamente, para vocês terem uma ideia como estamos aí no mar, né, mergulhados no mar de espíritos desencarnados junto com os encarnados. Há 15 anos aproximadamente eu estava, né, no computador, e na sala que eu estava, no meu computador, estava ali fazendo um trabalho, né, ficava próximo a uma janela. E estava chovendo, né? E aquela chuvinha gostosa, o tempo estava bem fresquinho. E aí, beleza, tô ali escrevendo e tal, estava digitando umas coisas. E o que foi que aconteceu? Quando eu olho, na janela estavam encostados 2 espíritos desencarnados, pelo lado de fora, porque o lado de fora da janela, né, era uma varanda. Então estava entrando aquele ventinho gostoso, né? E o barulhinho da chuva e tal. E aí, do lado de fora da janela, que a janela estava aberta, haviam 2 espíritos desencarnados. E estavam ali conversando. E quando eu olhei, né, eu levei aquele susto assim, e aí um deles fez assim com a mão e disse assim: se preocupe não, não é nada pessoal não, estamos aqui só passando a chuva. E isso por quê, gente? Só passando a chuva. Porque
quanto mais preso à matéria aquele espírito desencarnado mais ele tem as mesmas sensações físicas que nós temos, de frio, de calor, certo? De dor física, porque eles estão ainda muito densificados, certo? Então, vê que estão aí espalhados e foram passar chuva ali no pé da minha janela. E aí a gente já tem uma noção, né, de como está povoado o nosso planeta, de espíritos encarnados e espíritos desencarnados. Pois bem, dentro desses processos obsessivos que falamos até agora, no aspecto individual, certo? Também vai acontecer no aspecto coletivo. E isso é da mesma forma. Como assim? As intenções, certo? Que um espírito desencarnado, e eu estou falando, gente, mais da obsessão de desencarnado para encarnado, porque é o que a gente mais conhece, tá? Em outros momentos a gente pode trazer um pouco mais minuciosamente outros aspectos da obsessão entre encarnados, às vezes acontece dentro da mesma família, tá bom? E aí é até legal que a gente compreenda também um pouco sobre isso. Vou pensar nessa possibilidade da gente trazer esse tipo de obsessão espiritual que é entre os próprios encarnados. Agora nós estamos falando mais sobre de desencarnado para encarnado, que é o que mais todo mundo conhece, né? Para que a gente aprenda a identificar essas influências, né, negativas que vão comprometer os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos comportamentos, né, as nossas atitudes, as nossas escolhas. A gente fala tanto, né, de praticar o autoconhecimento porque nós somos muito mais inconscientes do que conscientes. Se somos muito mais inconscientes, então as nossas escolhas, né, aqui na nossa vida, o que a gente quer para a nossa vida, o direcionamento que a gente dá, vem dos conteúdos inconscientes. Porque, como disse Jung, né, até que o inconsciente se torne consciente, né, até que nos tornemos conscientes, o inconsciente, né, irá dirigir as nossas escolhas e nós chamaremos a isso de destino. Veja como é importante, né, que a gente vá buscando esses conteúdos para a gente conhecer, certo? E então, estamos trabalhando mais esse aspecto da obsessão espiritual entre desencarnado e encarnado, porque é o que mais acontece, certo? E porque, como nós somos muito mais inconscientes, e aí vem ainda a influência, então nós vamos... se a gente não tem esses devidos cuidados, né, da auto-observação, nós estaremos muito mais inconscientes ainda, até que a gente passe por uma fascinação e por uma subjugação, né, que é muito, muito grave isso e muito pior, né, claro, com certeza, muito grave e muito pior já dá no mesmo, né, acabei sendo redundante, certo, gente? Então, da mesma forma que acontece a obsessão espiritual, né, no campo individual, também vai acontecer no campo coletivo. E então a intenção, que é a de dominação daquela mente, né, ao espírito obsessor, vai acontecer no sentido coletivo. E Allan Kardec explica que grupos inteiros podem ser obsidiados. Uma casa espírita, uma igreja, uma organização, qualquer coisa, qualquer grupo, certo? Pode ser totalmente obsidiado, ou seja, haver uma dominação de todas aquelas consciências que estão ali, de todas aquelas mentes. Então, a influência vai acontecendo de tal forma e que quando não é detectada de início, quando ainda é só uma influência, né, vai se tornando um processo obsessivo que vai se agravando cada vez mais. E então vir a um grupo inteiro ser obsidiado. E a gente precisa saber de uma coisa, meus queridos, que essa influência e o processo obsessivo, quando ele vai se agravando, é sempre de uma forma muito sutil.
que se a gente não observa, não tiver olhos de ver, se a gente não vigiar e orar, como disse Jesus, a gente cai, a gente passa batido naquela influência, né? Porque o mal, ele não se mostra como ele é. Inclusive, ele pode até fazer coisas boas, né? Atender a desejos nossos, para que a gente acredite que não foi uma influência negativa e que estamos assim, né, de bem com a luz. E a gente não se dá conta disso justamente pela ausência do autoconhecimento, da autoobservação, né, do vigiar e orar, certo? Então o mal, ele não mostra a sua cara, né? Ele é uma mentira e a mentira gosta de vestir a roupa da verdade. Então veja quanto cuidado a gente precisa ter, né? Pois bem, então, da mesma forma vai acontecer no aspecto coletivo, certo? E aí grupos inteiros podem ser obsidiados, certo? Cidades inteiras, uma nação inteira pode ser obsidiada, tá? E temos exemplos, eu até trouxe aqui para ler rapidinho para vocês, né? Exemplo na Revista Espírita de 1865, onde há um relato de uma obsessão coletiva em Madagascar. E aí a gente já tem, só para a gente ter uma ideia, certo, de como isso acontece. E então, na obsessão individual, e um dos motivos que a gente, né, como eu falei lá atrás, nós não vamos abordar aqui todas as manifestações obsessivas, né, todas as motivações desses processos obsessivos, porque não teria como, né? A gente pode até mais adiante falar mais detalhadamente um pouquinho, certo? Mas nesse caso da obsessão coletiva, foi interessante, gente, eu trazer esse textinho da Revista Espírita para ler aqui para a gente. Eu vou ler porque é para ser bem fiel, né, ao texto, para que a gente veja como que acontece isso. Então, se no individual, por exemplo, um dos motivos é a vingança, certo? No coletivo também pode, no sentido menor, por exemplo, uma obsessão num grupo familiar também ser vingança, tá? Mas quando se trata de algo maior, né, de grupos maiores, como uma cidade, como nesse exemplo Madagascar, vai trazer motivos outros e muito mais amplos, tá certo? Então, eu vou compartilhar um pouco aqui a tela agora com vocês, e enquanto eu vou ler para que vocês possam ver como é que isso acontece, tá certo, gente? Então, gente, eu trouxe algumas anotações antes da gente ler sobre a obsessão, né, coletiva, que eu falei em Madagascar. Aí eu trouxe também umas anotações aqui para deixar um pouco mais claro, né, para o nosso entendimento. Veja bem, segundo o espírito Manuel Filomeno de Miranda, da obra Trilhas da Libertação, que ele psicografou, né, através do médium Divaldo Franco, ele diz o seguinte, que da mesma forma que existem organizações criminosas no plano físico, elas também estão presentes no mundo espiritual, certo? Que espíritos inteligentes, porém, né, mas pervertidos moralmente, criaram verdadeiras cidades e fortalezas, constituindo falanges do mal, com exércitos disciplinados, tendo por objetivo direcionar os destinos de nosso planeta. Gente, veja uma coisa, fazer aqui uma observação. Da mesma forma que nós já sabemos, né, das colônias espirituais, de lugares, né, bem legais, que muita gente vai quando desencarna, né, que a gente quer ir para lá, né, também existem nas cidades verdadeiras, como diz aqui na explicação, verdadeiras fortalezas, né, de espíritos perversos, onde quem reside ali são espíritos perversos, né, e estão aqui junto a nós, porque o mundo invisível, gente, é apenas uma questão de frequência, não é uma distância física, certo? E então, quando nós falamos, né, que o Livro dos Espíritos explica, né, que
que somos muito influenciados pelos espíritos, que de ordinário são eles que nos dirigem, que nós estamos aqui dividindo o planeta, né, com espíritos encarnados como nós e com milhões de espíritos desencarnados, né, nós estamos inserindo, né, nesses, do campo dos desencarnados, todas essas organizações, tá certo? E então, para a gente ter uma ideia de como que acontece essa influenciação e de como pode acontecer tudo isso dentro de grupos pequenos, grupos grandes, cidades inteiras, incluindo nações, certo? E aí, eu também fiz uma anotação aqui para que a gente também já tenha mais uma referência bibliográfica, certo? Que diz assim, ó, essa obsessão coletiva com objetivo bélico é citada pelo espírito André Luiz, no livro Nosso Lar, certo? Por Chico Xavier, informando que perto de eclodir a Segunda Guerra Mundial, falanges obscuras de espíritos do umbral amontoavam-se sobre a Europa, impulsionando os encarnados para essa conflagração. Ele também notou que durante esses confrontos, os soldados desencarnados continuavam a lutar, mesmo fora do corpo físico. Veja como há como é que diz, um mergulho, né? A coisa tão intrínseca, certo? Que durante a guerra, muitos que iam desencarnando, continuavam lutando ali. Aqueles que estavam dentro da mesma frequência, né? E que não se desligaram do campo magnético aqui da Terra com mais facilidade, certo? E então, pelo estado mental que estavam, não somente aqueles que estavam na mesma frequência dessas influências, mas todos aqueles que estavam com a mente presa naquele momento que estava sendo experimentado, que é assim que acontece, né? O que nos mantém preso aqui no campo denso da matéria física, certo? E aí trouxe também uma anotação da obra, né, do livro Obras Póstumas, no item 60, certo, de Allan Kardec. Para quem não sabe, gente, Obras Póstumas, como o nome já está dizendo, né, póstuma é pós-morte, de Allan Kardec. É um livro muito importante para ser lido, porque quando a gente conhece também um pouco mais de Allan Kardec, ali são suas anotações, coisas que ele não publicou antes, tá certo? Então, vale a pena ler Obras Póstumas. E no item 60, ele diz assim: o que pode um espírito fazer com um indivíduo, pode-no muitos espíritos com muitos indivíduos simultaneamente, e dá à obsessão um caráter epidêmico, certo? E aí a gente vê que da mesma forma que acontece no mundo, né, no processo obsessivo individual, vai acontecer no processo obsessivo coletivo, né? Nesse caráter epidêmico, como ele se referiu aqui. E que se não tiver uma minoria, né? Não se tiver uma massa crítica desperta para que pouco a pouco vá se dissipando, né, essa obsessão, fica muito difícil também, certo, se desfazer todo esse processo. E aí ficar por séculos e séculos e séculos, certo, uma cidade inteira dominada pelas forças sombrias. Tá certo, gente? E aqui então eu trouxe um exemplo que está na revista, né? Revista Espírita de 1865, né? Um exemplo de uma obsessão coletiva. Como é que pode acontecer numa cidade inteira, certo? Foi uma psicografia, né, da médium Senhora Delane, e aí publicado, né, posteriormente na Revista Espírita, tá? De 12 de janeiro de 1865. E olha o que essa mensagem que ela recebeu, a senhora Delane, diz:
começou assim, né? O espírito que se comunicou através dela estava se referindo ao que eles estavam conversando antes, né? E aí, por isso que vocês podem não entender alguma coisinha aqui do começo, mas é porque ele estava se referindo ao que ele tinha escutado anteriormente, certo? E aí ele fala o seguinte: esta noite eu vos ouvi ler os fatos de obsessão passados em Madagascar. Se o permites, emitirei minha opinião sobre esse assunto. Essas alucinações, como as denomina o correspondente do jornal, não são senão uma obsessão, embora de um caráter diverso daquelas que conheceis. Aqui é uma obsessão coletiva, produzida por uma plebe de espíritos atrasados que, tendo conservado suas antigas opiniões políticas, vêm por manifestações tentar perturbar os seus compatriotas, a fim de que, tomados de pavor, eles não ousem apoiar as ideias de civilização que começam a implantar-se nesses países, onde o progresso começa a raiar. Os espíritos obsessores que impelem essas pobres criaturas a tantas manifestações ridículas são os dos antigos malgaches, que ficam furiosos, repito, por ver os habitantes dessas regiões admitindo as ideias de civilização que alguns adiantados encarnados têm a missão de implantar entre eles. Assim, muitas vezes os ouvis dizer: nada de prece, abaixo os brancos, etc. Cabe-vos fazer compreender que eles são antipáticos a tudo quanto pode vir dos europeus, isto é, do centro intelectual. Essas manifestações, à vista de toda a gente, não são uma confirmação dos vossos princípios? Elas não são produzidas menos para essa gente meio selvagem do que para a sanção dos vossos trabalhos. As possessões de Morzine têm um caráter mais particular, ou melhor, aí já estava se referindo a outro tipo de obsessão coletiva, tá? Ou melhor, mais restrito. Pode-se estudar em loco as fases de cada espírito. Observando os detalhes, cada individualidade oferece um estudo especial, ao passo que as manifestações de Madagascar têm a espontaneidade e o caráter nacional. É toda uma população de antigos espíritos atrasados que vem com despeito sua pátria sofrer o impulso do progresso. Eles próprios, não tendo progredido, buscam entravar a marcha da providência. Os espíritos de Morzine são comparativamente mais adiantados. Embora brutos, eles julgam melhor que os malgaches, distingam o bem do mal, pois sabe reconhecer que a forma da prece nada é, mas o pensamento que a forma da prece nada é, mas o pensamento é tudo. Aliás, mais tarde vereis pelos estudos que fareis, estava se referindo, né, ao que eles iriam estudar depois, que eles não são tão atrasados quanto parece à primeira vista. Aqui é para mostrar que a ciência é impotente para curar esses casos por seus meios materiais. Lá é para atrair a atenção e confirmar o princípio, um espírito protetor. Esse finalzinho aqui, esse último parágrafo, né, já não interessa tanto, nem precisava ter trazido ele, mas aí quis trazer também o texto, né, na íntegra. E aí, então, a gente vê nesse exemplo, e que esse espírito, né, protetor que psicografou essa mensagem, estava se referindo, né, de como acontece uma obsessão coletiva. Que nesse caso de Madagascar, que era o caso que eles estavam em estudo, né, ele explicou que
do lado espiritual, ou seja, né, do lado dos desencarnados, ainda constavam ali espíritos que já tinham habitado aquele local e que não permitiam que o desenvolvimento acontecesse, que o progresso acontecesse. Então, tentavam a toda forma, né, impedir que esse desenvolvimento acontecesse, certo? Aí, gente, eu trouxe esse exemplo para a gente, justamente, né, que nós estamos atravessando uma fase bem difícil, né, de eleições, vem aí o segundo turno. Não estou aqui para estar tomando partido, para defender candidato A ou candidato B. O objetivo desse canal, certo, é trazer reflexões, tá bom? E então, quando nós falamos de autoconhecimento, de despertar da consciência, a gente precisa entender, né, que no tocante ao geral, a nossa vida em particular, né, como indivíduo que nós somos, né, e também a nossa vida enquanto seres coletivos que nós somos, porque nós estamos inseridos numa sociedade, tá? Nós somos espíritos e exercemos influência sobre os outros, né? Nós influenciamos o meio e somos influenciados pelo meio. Então, como disse, né, no livro dos Espíritos, e a gente falou que Allan Kardec perguntou se os espíritos nos influenciam, e a resposta foi: tanto é que de ordinário são eles que vos dirigem, né? Para que a gente possa refletir, né? Em que grau nós estamos dentro dessa influência? Em que grau nós estamos sendo influenciados? Se as nossas escolhas estão sendo conscientes, sabe, gente? Vamos pensar sobre isso com carinho, porque uma vez que a gente toma a consciência de que também somos seres coletivos, né, que influenciamos o meio, que somos influenciados por ele, nós temos responsabilidade coletiva. Gente, o momento agora não é de nos abstermos, certo? De um posicionamento, não é sair gritando aos quatro cantos, né, do mundo qual é o nosso posicionamento, certo? Você pode fazer dentro do da sua rede social, por exemplo, de uma forma mais particular, certo? Caso você não queira expor isso, eu tenho meu posicionamento aberto, explícito, né? Na minha rede social privada, tá? E não abro aqui porque, como eu falei, não é a intenção, a proposta desse canal é de trazer, a nossa proposta é de trazer reflexões para o nosso desenvolvimento. Então, eu quis trazer essa reflexão para que a gente saiba que, como seres coletivos que nós somos, a gente possa votar consciente. Olha, se nós somos, né, muito mais inconscientes do que consciente, o que é um voto consciente? É aquele voto que a gente foi buscar conhecimento sobre fatos, né? Sobre as narrativas diversas que tem aí, entendeu? Sobre evidências, sobre questões, pontos delicados que envolvem o desenvolvimento de uma nação, porque é a nossa casa. Da mesma forma que a gente cuida da nossa família, né? Nós precisamos ter cuidado com a nossa nação. A gente não diz assim, nada acontece por um acaso. Eu não nasci nessa família por um acaso. Eu não tive tais filhos por um acaso. Eu não me envolvi com tal pessoa por um acaso. Da mesma forma, não somos brasileiros por um acaso, como o americano não é americano por um acaso, o chinês não é chinês por um acaso. Tudo tem um propósito, nós temos as nossas tarefas existenciais e a gente precisa ter essa tomada de consciência de seres coletivos que nós somos. Gente, primeiro turno
a informação que eu vi, né, não sei se foi bem isso, mas parece que sim, a informação diz o seguinte, que foram cerca de 36 milhões de abstenções. O momento, a gente não pode cruzar os braços e não se envolver, entendeu? E sabendo de que os espíritos nos influenciam tanto que de ordinário são eles que nos dirigem. Ora, e isso também então acontece, né, com os governantes, com deputados, com senadores, né, com os ministros. Porque se acontece com a gente, eles são pessoas também são espíritos, também são influenciados. E então a gente precisa ter escolhas mais sábias, mais conscientes, para que haja essas flechas de luz, né, do esclarecimento, para que haja desenvolvimento, para que haja progresso. Por nossos filhos, por nossos netos, pelas famílias, pelo progresso em si, né, de uma nação, em tudo que significa, né, progresso, em tudo que o termo progresso significa. Desenvolvimento intelectual, desenvolvimento material, né, desenvolvimento espiritual. E então a gente, quando a gente está nessa busca de despertar nossa consciência, né, e despertar verdadeiramente, que é estar consciente do processo, a gente precisa também estar consciente dentro desse processo de desenvolvimento individual, da nossa participação do desenvolvimento coletivo. Porque não tem como, você não se desenvolve só. A caminhada é individual. Se está na luz, se está nas trevas, é individual. Se teve influência da luz, se teve influência das trevas, é individual. Mas a partir do momento, certo, que a influência que você tem e os conteúdos, né, que você tem influenciam na coletividade, precisamos então ter a responsabilidade sobre essa influência, porque podemos estar prejudicando o desenvolvimento de uma nação inteira. E da mesma forma, gente, veja como isso é sério. Da mesma forma, certo, que tem a lei de causa e efeito, né? Que é uma lei natural, ou seja, todo efeito tem uma causa, né? Toda causa tem um efeito. Então, todas as nossas ações, certo, terão as suas repercussões, as suas consequências, e que nós teremos que assumir essas consequências, seja ainda nessa existência, seja no mundo espiritual, quando desencarnarmos, seja em vidas futuras, certo? Em futuras existências físicas. Mas vai acontecer, porque como disse Chico Xavier, né, o plantio é livre, né, mas a colheita é obrigatória. Então a gente colhe o que a gente planta. Que plantou conscientemente ou que plantou inconscientemente. E então, se eu estou plantando algo inconscientemente, porque eu não me cuido, porque eu não pratico o autoconhecimento, porque eu cruzo os braços, por isso e aquilo, né? É melhor então que eu tome consciência, certo? Para que a minha influência no coletivo seja a melhor possível, para que eu participe de um trabalho da influência da luz. Porque a obsessão espiritual só acontece por espíritos negativos, mas a luz nos influencia positivamente, nos influenciam, né, para que a gente se desenvolva, certo? E então, se a gente expande a nossa consciência e a gente compreende todas essas coisas, consciência é luz. Luz, quando diz assim, fulano é um ser iluminado, fulano é um ser que tem uma consciência expandida, tem uma compreensão expandida. Então, luz
é consciência, entendeu, gente? Então, quando a gente tem essa consciência expandida, a nossa influência no mundo é uma influência de luz, certo? Então, vamos pensar com carinho, com cuidado. O tempo, né? Já está curto, próximo domingo, né? Já vai ter aí a votação, né? O segundo turno. Então, assim, abra o seu coração a esta reflexão para que você tenha consciência realmente do seu voto. Observe se não há interesses pessoais envolvidos, se há realmente interesse coletivo, tá? Observe se há melindres, se há questões pessoais que não diz respeito ao coletivo, é pessoal. Porque você não vai escolher um presidente para você, você vai ajudar a escolher um presidente para a nação. E então eu vejo muitos equívocos em relação a isso. As pessoas escolhem o seu candidato como se estivesse escolhendo para ela. E não é para a gente fazer assim. É escolher uma nação ou é escolher um presidente para a nação, certo? Porque aquilo que é bom para a gente pode não ser bom, né? Para o coletivo. Tá certo, gente? Então, assim, de coração, vamos pensar juntos? Eu estou aqui pensando, refletindo, embora eu já tenha meu posicionamento, e você pode também já ter o seu posicionamento político, né, aí, mas a gente também precisa abrir o coração para as reflexões, certo? A gente não pode se prender nas nossas certezas como se elas fossem assim, certezas inabaláveis, tá bom? O que são inabaláveis são princípios e valores, porque os princípios e valores é a estrutura do ser, né? É o que faz com que façamos as nossas escolhas. Então, os meus princípios, os meus valores, esses sim são inabaláveis, mas quando eu digo que abro o coração para observar mais um pouco, né, e ver se o posicionamento é esse realmente, certo? Eu estou indo em busca, né, dessa observação com esses princípios e valores, porque são eles que vão nortear, né, norteiam a minha escolha. Então é isso que eu desejo para você, que você seja consciente, que você reflita sobre o seu voto e que ajude no trabalho da luz a trazer progresso e desenvolvimento para a nossa nação. Principalmente, gente, nesse momento que estamos no olho do furacão da transição planetária. E isso é muito sério, porque, tipo, é agora ou vai ser bem difícil um desenvolvimento um pouco mais rápido. Será um processo doloroso, né? Sofrido, para que isso venha acontecer bem mais adiante, tá certo? E estaremos da mesma forma. Eu preciso voltar, antes de me despedir de vocês, para dizer isso agora. Da mesma forma que nós nos influenciamos uns aos outros, né? Uma nação influencia a outra. E uma nação influenciando a outra, né? Nós mudamos todo o caráter do planeta, toda a psicosfera do planeta. Nós mudamos toda a estrutura, né, espiritual do planeta. E não é para isso que nós estamos caminhando para o mundo de regeneração. E o mundo de regeneração é só para uma nação? Não, é para o planeta inteiro, não é? Não é o mundo, é para o planeta inteiro. E então uma nação influencia a outra. Então, quando a gente, por nossa inconsciência, ajuda no atraso de uma nação, nós estamos ajudando no atraso do mundo de provas e expiações em seu trânsito para o mundo de regeneração. Olha a responsabilidade de sermos terráqueos e, nesse momento, de sermos
brasileiros, certo? E aí eu lembro da obra de Humberto de Campos, pelo grande Chico Xavier, Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Porque o Brasil é para ser essa porta de luz para o mundo, de regeneração, para que ele aconteça. E isso é sério, e isso nos chama muito à responsabilidade individual e coletiva. Tá bom, meus amores? Gratidão imensa por você ter estado comigo até aqui. E que haja paz no mundo, que haja paz, né, nas nações. Então, paz para você, paz para mim, paz para todos nós, paz no dia 30, gente. Que haja paz, que todos saiam para votar com o coração em paz, vibrando amor, vibrando fé, vibrando confiança. Que possamos contribuir, né, com a paz no mundo. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.